Olá, gente. Boa noite. Vamos começar aqui as nossas dúvidas. Então, os alunos que assistiram o vídeo ontem enviaram os comentários. Então, nós vamos tirar algumas dúvidas aqui que foram colocadas. Então, uma delas é isso aqui, ó. Não entendi a relação entre Azinho A mais Bzinho B. Infelizmente, não dá para dizer o nome aí da pessoa que teve essa dúvida. Então, a reação é essa. Vamos lembrar, ó. A mais B produzindo C mais D. As letras minúsculas são os coeficientes. Então, isso aqui são os números que a gente coloca para balancear a equação. E essas letras maiúsculas são as substâncias envolvidas. Então, essa é a relação. Então, vamos imaginar o seguinte. Suponha que eu tenha essa reação aqui. CH4 mais O2 produzindo CO2 mais água. Água, H2O. Então, eu tenho que balancear essa equação. Quando a gente vai balancear, um aqui, ó, tenho um carbono. Então, um aqui. Ó. Eu tenho 4 hidrogênios. Ó, 4 vezes 1, 4. Então, são 2 hidrogênios aqui. Ó. Aí, eu tenho 2 oxigênios aqui, mais 2 aqui. 4. Então, 2 aqui. Ó. Azinho é o 1. Esse azinho é o 1. Bzinho é o 2. Czinho é o 1, Dzinho é o 2. Joia. O A é o CH4, o B é o O2, o C, quem está fazendo o papel aqui é o CO2, e o D é a água. Então, essa é a forma com que você faz, diferencia e relaciona as letras com as substâncias envolvidas. As letras minúsculas são os números que nós utilizamos para balancear a equação e as letras maiúsculas são as substâncias envolvidas. Beleza? Próximo. Aqui eu tenho o seguinte. A velocidade média das reações é sempre a mesma para todos os reagentes. Então, a velocidade dos reagentes é a mesma? Não. Então, vamos imaginar. Naquela reação lá, A mais B produzindo C mais D. Então, eu vou pegar uma reação assim, ó, 2A mais 1B igual a 3C mais 4D. Vamos supor que a reação seja essa. Aí nós teremos a velocidade média é igual a VA sobre 2, que é a mesma coisa que VB sobre 1, que é a mesma coisa que VC sobre 3, que é a mesma coisa que VD sobre 4. A velocidade de um componente, a velocidade de um componente sobre o seu coeficiente é sempre o mesmo. Então, VA sobre 2 é a mesma coisa que VB sobre 1, que é a mesma coisa do que VC sobre 3, que é a mesma coisa do que VD sobre 4. Tudo bem? A velocidade é a mesma. Você pode calcular usando essa forma, usando essa forma, usando essa forma, usando essa forma. Essa velocidade média aqui vai ser sempre a mesma. Vamos supor, então, que ela seja 5, 0,5. Pronto. Velocidade média é a mesma, 0,5 sempre. Se a velocidade média é 0,5, então VA vale 1. Porque 1 sobre 2 é meio. Aí VB dá 0,5. Porque 0,5 sobre 1 é 0,5.
VC vai dar 6, porque 6 sobre 3 é o 5. VD vai dar 8, porque 8 sobre 4 é 5. Então, ó, a velocidade média das reações é sempre a mesma para todos os reagentes, certo? Aí, beleza, até aqui, joia. Então, a velocidade dos reagentes é a mesma? Não, porque as velocidades serão diferentes. Ó. A velocidade de cada substância é diferente, o que é a mesma coisa é a velocidade média. Tá? É claro, é óbvio que vai depender desses coeficientes que estão aqui. Ó. Aqui é só uma suposição. Ok? Próximo. Na questão do tempo 13,55, é minuto ou hora? Porque a tabela mostra hora. Beleza. Aqui, ó, joia, correto, é horas. Tá? Lá na tabela mostra horas. Eu que na hora do vídeo confundi e botei minutos. Então, corrijam lá, é horas. Então, beleza. Corrigido. Quais massas molares são boas para saber para a prova? Na prova, eu já falei isso diversas vezes, desde o semestre passado. Essas massas molares você não precisa decorar. Ela vai ser dada ou na questão ou a tabela periódica na prova dada. Se for dada a tabela periódica, você olha, a massa molar está aqui. Ó. Então, nessa tabela, as massas molares vão estar nessas posições. Aí você olhar. Tá? Aqui, todos os valores aqui são massas molares nessa tabela. Então, você sempre tem que olhar, quando você for analisar a tabela periódica em uma prova, sempre você vai ter que olhar essa legenda para você verificar aonde está a massa molar. Nesse caso, dessa tabela periódica que está aqui, a massa molar está no canto esquerdo aqui superior. Está bem aqui, nessa posição. Beleza? Mas não precisa memorizar. É claro que existem alguns valores de tanto a gente usar que a gente acaba memorizando, como muitos de vocês já sabem, né? O hidrogênio, 1 grama por mol, o carbono, 12 gramas por mol, o oxigênio, 16 gramas por mol. Não precisa memorizar isso, vai ser dado. Mas isso aqui é de tanto a gente usar, isso aqui, muitos de vocês aí já sabem, né? A próxima dúvida é o seguinte: quando se trata de ocorrer a reação, é preciso estar com energia e orientação. Isso aqui é o que a gente chama de colisão efetiva. Colisão efetiva. Para que uma reação aconteça, é necessário, olha esse exemplo aqui do choque, ó, é necessário as moléculas baterem na posição certa e a energia tem que ser suficiente para quebrar aqui no meio. Ó. Então tem que ter as duas coisas. E, não é ou, não é e. Aqui, por exemplo, aqui pode ter, nesse segundo caso, pode ter muita energia envolvida. Aqui pode ter muita energia envolvida. Mas se as moléculas não baterem na posição correta, a reação não vai acontecer aqui. Ó. As moléculas estão batendo na posição errada. Então, essas duas substâncias não reagem, porque são as mesmas daqui. Elas só vão formar substâncias diferentes se baterem na posição certa com energia suficiente. Tá joia? Próximo. Fazer a questão 2 da página 166. Então, vamos fazer aqui. Ó. A decomposição foi realizada. Cadê? A seguir é mostrada a equação de decomposição da água oxigenada. Joia. A decomposição foi realizada em determinadas condições e mediu-se a massa de água oxigenada remanescente a intervalos de tempos regulares. Ou seja, a cada 3 minutos, mediu-se a massa. A velocidade média de decomposição da água oxigenada em mol por segundo. Mol por segundo. Então, tá bom. No intervalo de 0 a 3 minutos. Nesse intervalo aqui, ó. 0 a 3 minutos. Tá? Então, vamos pensar aqui. Como é a velocidade de decomposição da água oxigenada? A velocidade da água oxigenada é menos a variação da concentração de água oxigenada
sobre o ΔT. Só que o exercício está pedindo em mol por segundo. Então, em cima tem que ser mol, embaixo tem que ser segundo. Por que é menos aqui? Por que aqui é menos? Porque a água oxigenada é reagente. Se fosse um produto, não precisaria ter esse sinal. Então, vamos lá. Qual é a velocidade da água oxigenada? A velocidade ficaria menos de 0 a 3 minutos. Então, é a massa final, 204, menos a inicial, que é 300, sobre o tempo. O tempo é segundos. Então, ficaria 180, que é o tempo final, 3 minutos, menos o tempo inicial, 0. Tempo final, 3 minutos, 180 segundos. Isso aqui está em segundos. Isso aqui, por enquanto, ainda está em gramas. Por que está em gramas? Porque está aqui, ó, em gramas. Ó. Gramas. Então, como é que fica essa continha? A velocidade da água oxigenada fica igual a 204 menos 300 dá menos 96. E o menos aqui, mais 96. Sobre 180. Só que aqui é grama por segundo. Ele quer em mol por segundo. Então, o que eu tenho que fazer? Achar a massa molar da água oxigenada. H2O2. Acabei de comentar. O H tem massa molar 1, o oxigênio tem massa molar 16. Aqui, ó. Acabei de comentar aqui, ó. O hidrogênio. Isso aqui, de tanto a gente usar, a gente memoriza. Mas não precisa. Então, a massa molar é... Cada hidrogênio é 1, mas tem 2 hidrogênios. 2. Mais 2 oxigênios. Cada oxigênio é 16. Então, 32. Isso vai dar 34 gramas por mol. Então, agora só falta uma regrinha de 3. A regrinha de 3 é o seguinte. Se a velocidade fosse 34 gramas por segundo, seria a mesma coisa do que 1 mol por segundo. Pronto. Não é por quê? Porque 1 mol de água oxigenada são 34 gramas. Agora, qual é a velocidade em gramas por segundo? É 96 sobre 180 gramas por segundo. Então, quanto que vale aqui? X. Aí, nesse caso, para você resolver essa questão, se resolveria essa regra de 3. Aqui, ó. Então, x é igual a 96 dividido por 180 sobre 34. Aí, quando você faz essa conta, você tem a resposta aí da questão. Tá ok? Então, resolvido. E a última é essa. Questão 4, tarefa da página 167. Então, durante a decomposição de ácido carbônico, ocorre a formação de água e dióxido de carbono de acordo com a reação. Então, a reação está descrita aqui. Se a velocidade de liberação de CO2, vamos grifar isso, a velocidade de CO2 é 10 a menos 3 mol por segundo. Então, a velocidade de consumo de ácido carbônico. Então, a velocidade de consumo de ácido carbônico. Ele está dando o valor da velocidade da água do CO2 e pedindo a velocidade, esse aqui ele está dando, esse aqui ele está pedindo. Só que a equação já está balanceada. Então, se já está balanceada, eu posso dizer que a velocidade do ácido carbônico sobre 1 é igual à velocidade do CO2 sobre 1. Opa, ambos sobre 1. Então, simplifica. Você está vendo que as duas velocidades são iguais? Então, a velocidade do ácido carbônico é 10 a menos 3 mols
por segundo, que é a mesma unidade que eu tenho aqui. Ó. Tá joia? Tá. É a mesma unidade que eu tenho aí? É. Então, beleza. Até aí, joia. Só que acabei de encontrar essa velocidade em mol por segundo. Só que ele quer em mol por minuto. Aqui, ó, ele quer em mol por minuto. 1 minuto são quantos segundos? Não são 60? Então, nós vamos ter que, em cada 1 segundo, você está produzindo 10 a menos 3 mols. Está aqui a velocidade. Ó. Em cada 1 segundo, você está consumindo 10 a menos 3 mols. Em 1 minuto, ele quer em 1 minuto, então, ou seja, em 60 segundos, qual é o consumo? X. Então, multiplicando, dá 60 vezes 10 a menos 3, que é 6 vezes 10 a menos 2. Alternativa é. Beleza? Pessoal, então as dúvidas que vocês mandaram foram essas. Infelizmente, eu não consegui botar o nome de vocês aqui, porque algumas pessoas levaram na brincadeira e colocaram nomes que não vale nem a pena comentar. Aliás, eu fico até triste de saber que algumas pessoas têm umas brincadeiras tão maliciosas quanto essas, mas faz parte, né? E boa prova então para vocês. Tá joia? Boa prova e até a próxima. Tchau, galera. Valeu.